Capítulo 12, no qual Beremiz revela grande interesse por um brinquedo de corda. A curva do Maraçã e as aranhas. Pitágoras e o círculo. Encontramos Harim Namir. O problema dos 60 melões. Como Vekil perdeu a aposta. O homem do Muezim, cego, chama os crentes para a oração do Mogreb. Ao deixarmos o lindo palácio do poeta Yezid, pouco faltava para a hora do Ars. Ao passarmos pelo Marabu de Rami, ouvi o suave gorjear de pássaros entre os ramos de uma velha figueira. Eis com certeza um dos libertos de hoje, observei. É um conforto ouvi-lo traduzir nas melodias do canto a alegria da liberdade conquistada. Beremiz, porém, naquele momento, não se interessava pelo canto da passarada, que esvoaçava entre os ramos. Ao pôr do sol, ouvia-lhe a atenção de um grupo de meninos que se divertiam na rua a pequena distância. Dois dos pequenos suspendiam, pelas extremidades, um pedaço de corda fina, que devia ter 4 ou 5 covados de comprimento. Os outros esforçavam-se para transpor de um salto a corda colocada ora mais baixo, ora mais alto, conforme a agilidade do saltador. Repara na corda, ó Bagdali, disse o calculista, segurando-me pelo braço. Observe a curva perfeita. Não achas o caso digno de estudo? Que caso? Que curva? Exclamei. Não vejo nada de extraordinário naquele ingênuo e banal brinquedo de criança que aproveitam as últimas horas do dia para um recreio inocente. Pois, meu amigo, tornou Beremiz, convence-te de que os teus olhos são cegos para as maiores belezas e maravilhas da natureza. Quando os meninos erguem a corda, segurando-a pelas extremidades, e deixando-a cair livremente sobre a ação do próprio peso, ela forma uma curva que deve ser notável, pois surge como resultante de forças naturais. Já tive ocasião de observar esta curva, que o sábio Noelim chamava Maraçã, nas teias e na forma que apresentava a corcova de certos dromedários. Terá tal curva alguma analogia com as derivadas da parábola? Futuramente, se Allah quiser, os geômetras descobrirão meios de traçar essa curva, ponto por ponto, e estudar-lhe-ão com absoluto rigor todas as propriedades. Há, porém, prosseguiu, muitas outras curvas mais importantes. Em primeiro lugar, devo citar o círculo. Pitágoras, filósofo e geômetra grego, considerava o círculo como a curva mais perfeita, ligando assim o círculo à perfeição. E o círculo, sendo a mais perfeita, é entre todas as que tem o traçado mais simples. Beremiz, nesse momento, interrompendo a dissertação apenas iniciada sobre as curvas, apontou para um rapaz que se achava a pequena distância e gritou: Harim Namir! O jovem voltou rápido o rosto e encaminhou-se alegre a nosso encontro. Verifiquei logo que se tratava de um dos 3 irmãos que encontramos a discutir certo dia no deserto por causa de uma herança de 35 camelos. Partilha complicada, cheia de terços e nonos, que Beremiz resolveu por meio de um artifício curioso e a que já tive ocasião de aludir. Mak Allah! Exclamou Harim, dirigindo-se a Beremiz. Foi o destino que mandou agora o grande calculista ao nosso encontro. Meu irmão Hamed acha-se atrapalhado com uma conta de 60 melões, que ninguém sabe resolver. E Harim levou-nos até uma pequena casa onde se achava o seu irmão Hamed Namir, em companhia de vários mercadores. Mostrou-se Hamed muito satisfeito ao ver Beremiz, e voltando-se para os mercadores, disse-lhes:
Este homem que acaba de chegar é um grande matemático. Graças ao seu valioso auxílio, já conseguimos obter a solução perfeita de um problema que nos parecia impossível. Dividir 35 camelos por 3 pessoas. Estou certo de que ele poderá explicar em poucos minutos a diferença encontrada na venda dos 60 melões. Era preciso que Beremiz fosse minuciosamente informado do caso. Um dos mercadores tomou a palavra e narrou o seguinte. Os 2 irmãos, Harim e Hamed, encarregaram-se de vender no mercado 2 partidas de melões. Harim entregou-me 30 melões, que deviam ser vendidos à razão de 3 por 1 dinar. Hamed entregou-me também 30 melões, para os quais estipulou preço mais caro, isto é, a razão de 2 por 1 dinar. Era claro que, efetuada a venda, Harim devia receber 10 e seu irmão 15 dinares. O total da venda seria, portanto, de 25 dinares. Ao chegar, porém, à feira, uma dúvida surgiu-me no espírito. Se eu começar a venda pelos melões mais caros, pensei, perderei a freguesia. Se iniciar o negócio pelos melões mais baratos, encontrarei depois dificuldade em vender os outros 30. O melhor que tenho a fazer, a única solução para o caso, é vender as 2 partidas ao mesmo tempo. Tendo chegado a essa conclusão, reuni os 60 melões e comecei a vendê-los ao grupo de 5 por 2 dinares. O negócio era justificado por um raciocínio muito simples. Se eu devia vender 3 por 1 dinar e depois 2 também por 1 dinar, seria mais simples vender logo 5 por 2 dinares. Vendidos 60 melões, em 12 lotes de 5 cada um, apurei 24 dinares. Como pagar aos 2 irmãos se o primeiro devia receber 10 e o segundo 15 dinares? Havia uma diferença de 1 dinar, não sei como explicar, pois o negócio foi feito, como disse, com o máximo cuidado. Vender 3 por 1 dinar e depois vender 2 por 1 não é a mesma coisa que vender logo 5 por 2 dinares? O caso não teria, afinal, importância alguma, interveio Hamed Namir, se não fosse a intervenção absurda de Vekil, que superintende a feira. Esse Vekil, ouvido sobre o caso, não soube explicar a diferença na conta, e apostou 5 dinares, como essa diferença era proveniente de falta de um melão que fora roubado por ocasião da venda. O Vekil não tem razão alguma, acudiu Beremiz, e deve ser obrigado a pagar a aposta. A diferença a que chegou o vendedor resultou do seguinte. A partida de Harim compunha-se de 10 lotes de 3 melões cada um. Cada lote devia ser vendido por 1 dinar. O total da venda seria de 10 dinares. A partida de Hamed compunha-se de 15 lotes com 2 melões cada um, que vendido a 1 dinar cada lote daria um total de 15 dinares. Reparem que o número de lotes de uma partida não é igual ao número de lotes da outra partida. Para vender os melões em lotes de 5 cada, só os 10 primeiros lotes poderiam ser vendidos à razão de 5 por 2 dinares. Vendidos esses 10 lotes, restam ainda 10 melões que pertencem exclusivamente à partida de Hamed e que, sendo de preço mais elevado, deveriam ser vendidos à razão de 2 por 1 dinar. A diferença de 1 resultou, pois, da venda dos 10 últimos melões. Não houve roubo algum. Da desigualdade de preço entre as partilhas resultou o prejuízo de 1 dinar, que se verificou no resultado final. Neste momento fomos obrigados a interromper a reunião. A voz do muezim, cujo eco vibrava no espaço, chamava os fiéis para a prece da tarde. Hayy al-Salah, Hayy al-Salah. Cada um de nós procurou, sem perda de tempo, fazer segundo determina o livro santo, a gusse do ritual. O sol já se achava na linha do horizonte. Era chegada a hora do Maghreb.
Da terceira almenara da mesquita de Omar, o muezim cego, com voz pausada e rouca, chamava os crentes à oração. Alá é grande e Maomé, o profeta, é o verdadeiro enviado de Deus. Vinde a prece, ó muçulmanos, vinde a prece. Lembrai-vos de que tudo é o ó, exceto Alá. Os mercadores, precedidos por Beremis, estenderam os seus tapetes coloridos, retiraram as sandálias, voltaram-se em direção da cidade santa e exclamaram: Alá, clemente e misericordioso, louvado seja o onipotente Criador dos mundos, visíveis e invisíveis. Conduz-nos pelo caminho certo, pelo caminho daquele que são amparados e abençoados por ti.